A mensagem de hoje é Edificando o Muro da Fé. E essa passagem ela se encontra em Neemias, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Para quem quiser anotar ou acompanhar, essa vai ser a nosso texto base. Mas eu vou contextualizar, né? Porque como vai começar a partir do capítulo 6, então eu vou contextualizar para que vocês saibam, né, do que vai se tratar esse capítulo. Então, Neemias, ele não era um profeta, ele era um judeu. Ele foi um exemplo de líder, consolador, intercessor, estratégico e muito focado. Seu livro ele é escrito em primeira pessoa, então é ele mesmo narrando o fato. Era igual, eu sempre falei que quando você era adolescente e fazia um diário, os homens não sei, mas as meninas geralmente faziam isso, faziam um diário. E nesse diário você ia anotando tudo o que acontecia no teu dia, tudo o que acontecia na sua semana. Hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. E aí você acabava anotando tudo isso num diário. Então o livro de Neemias é um livro que é escrito em primeira pessoa. É ele narrando o que aconteceu na vida dele durante aquele período. A sua missão era de reconstruir as muralhas de Jerusalém que estavam em ruína, restaurando assim a dignidade do povo. Então uma pessoa chegou até o lugar onde Neemias estava e falou que todas as muralhas estavam em ruínas, a cidade estava devastada. E por conta disso, Neemias chorou muito e o Senhor tocou o coração dele para que ele pudesse fazer alguma coisa. Mas Neemias não era construtor, Neemias era apenas um copeiro. Mas ele não era um qualquer copeiro, ele era um copeiro assim como Daniel foi, e ele tinha uma posição muito privilegiada diante do rei Artaxerxes, que era o rei aonde ele estava servindo, né? Então, ele servia a bebida do rei, experimentava a bebida do rei e depois entregava para o rei tomar. E ele orava muito ao Senhor, e quando ele recebeu essa missão, quando o Senhor tocou no coração dele, ele começou a orar e pedir favor diante do rei para que o rei liberasse ele para essa missão de edificar os muros. E ele orou ao Senhor, e ele conseguiu, né, diante do rei, não só o tempo que ele precisava, mas também recursos e cartas para ele passar por outros territórios até chegar ao seu destino, que era Jerusalém. E quando Neemias, né, já estava quase concluindo a obra de reconstrução, os inimigos dele se levantaram contra ele. Então a gente vai ler agora em Neemias 6, do 1 ao 14, o que acontece lá. Então, quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalat e Gesem mandaram dizer: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí, porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram a mesma pergunta e eu lhe dei a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu servo e trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os judeus se viu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei-lhe dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era me amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metanael, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse:
Você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que tinha enviado, mas ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Então esse é o texto base, né? Neemias 6, do 1 ao 14. Mas vamos entender, né, melhor esse texto. No verso 1, fala que os principais inimigos de Neemias, né, Sambalate, Tobias e Gesem, desde o início, eles ouviram que ele tinha reconstruído a muralha e que nela já não tinha brecha nenhuma, que só faltava colocar os portões. O muro, nesse caso, ele representa a nossa caminhada com Deus. Até que, dia após dia, tijolo após tijolo, assim como é a construção do muro. Nesta fase, Neemias já estava com todo o muro pronto, já era reconhecido pela sua fé, pela sua perseverança, pela sua liderança. Uau, a obra estava concluída. Na vida real, o muro ele serve para colocar limites, né, no terreno, serve como proteção da casa, ele serve também como status, né, aqui principalmente em Itapema, ele serve como status, né, os muros das construtoras, né, mais bonitos, um mais bonito que o outro. Mas se o muro tiver infiltração, tiver buraco, uma fundação ruim, ou não for feito corretamente, ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde ele vai cair. E também de nada adianta um muro alto se não tiver um portão. Então toda a proteção que eu quero fazer, se eu não tiver um portão, né, para que feche, né, essa entrada, de nada adianta eu ter um muro alto, né? Seus inimigos, eles estarão sempre atentos para ver se você deixa alguma brecha no teu muro da fé. Então, estão sempre atentos, eles querem ver o que está acontecendo na sua vida. No Ceará, a gente esteve lá recentemente no Silk, e num atendimento que eu fiz, a moça falou assim, eu tinha, né, uma pessoa lá que ficava me brechando. Daí eu falei, brechando? Ela assim, eu não sei como é que vocês falam, mas eu falei, espiando? Ela, isso, é essa palavra. Então, quando alguém está brechando, ou seja, numa brecha, numa frestinha, eles ficam espiando. Então, é isso que Satanás faz. Quando você tem uma brecha no teu muro, ele vai ficar te espiando para saber o que está acontecendo lá. Pastor Otto disse que na libertação, que a libertação que a gente, né, ministra, que é ministrado nos seminários, ele não é só expulsar demônio, e sim fechar portas, fechar portões que a gente abriu durante a nossa vida. Então, quando a gente fecha as portas na cara do inimigo, ele não tem como entrar, a não ser que você abra o portão, que você abra a porta, né? Quando eu lembro que uma vez, tipo uma porta aberta que a gente deixou na nossa vida, quando a gente foi viajar e nossos 2 perfumes que a gente tinha viajado, né, comprado no Duty Free, roubaram os nossos 2 perfumes do aeroporto, né? Estavam na mala de mão, a gente teve que despachar a mala de mão, foi obrigatório todos despacharem, os perfumes estavam lá dentro, e mais uma outra colega colocou um perfume também junto na nossa mala, mas não roubaram o dela, que estava bem cheinho, roubaram o meu e do Giovanni, que já estavam pela metade. E aí eu cheguei em casa e falei assim, não é possível, né? Maldição sem causa não se cumpre. Então por que roubaram os nossos perfumes e não roubaram o outro? Enfim, por quê? E comecei a procurar e pedir para Deus, Senhor, revela o que nós fizemos, qual que é a brecha que está aberta, que porta que nós não fechamos, e comecei a orar, estava até culpando o Giovanni, assim, amor, você comprou alguma coisa sem nota, você pediu para alguém trazer alguma coisa do Paraguai sem procedência, e fiquei com aquilo incomodando, e aí de repente passou um tempo assim, né, eu com aquilo na cabeça e pedindo para Deus, e de repente me veio assim, estava arrumando as coisas para um almoço, e eu vi 2 travessas, essas joguinhas de travessa no meu armário, e na hora o Espírito Santo me falou, essas travessas não são suas. E aí eu falei assim, meu Deus, o
que aconteceu? Quando a gente veio morar para cá, a gente foi morar num apartamento aqui na Itapema. Os apartamentos já são mobiliados, equipados e tal, e tinha toda a mobília e todas as louças também. E quando a gente foi mudar para o nosso apartamento, acabou que na mudança, uns amigos meus foram me ajudar e eles encaixotaram essas travessas junto. E eu tava lá, isso aqui vai, isso aqui não vai e tal, e passou despercebido. Quando o Espírito Santo me revelou que aquelas travessas não é minha, automaticamente eu falei assim, meu Deus, tem uma brecha aí. E aí pedi na hora, né, para minha secretária, para dona Neuza, devolve lá para o lugar, eu sabia quem que era o proprietário, devolve lá e tal. Eu vou ligar lá dizendo, né, que veio, né, junto com a mudança e tal. Fui lá, devolvi, oramos com o Giovanni, pedi perdão para Deus, me arrependi, expulsamos demônios em oração e fechamos essa porta. Então, fechar as portas, fechar as brechas é todo dia. Todo dia você tem que olhar para si mesmo na tua construção de fé e ver se não tem nenhuma brecha no teu muro. Porque se maldição sem causa não se cumpre, você está tendo uma maldição, porque te roubar é uma maldição, né? Vamos e convenhamos. Alguma brecha, alguma porta ficou aberta. Então tem que pedir revelação para o Senhor, para que Ele te mostre para você fechar essa porta. E assim também, né? Aqui não é o céu. Ser cristão, aceitar Jesus, ter passado por libertação, até ser pastor, ministro, enfim, o que for, não impede o inimigo de te atacar. Ele vai estar sempre a teu derredor, fala na palavra, como um leão que ruge. E leão não é bonitinho como a gente vê nos ursinhos de pelúcia. Um leão é um bicho bravo. Então, a gente até estava falando com o Giovanni, aqui eles colocam uns ursos bem grandão, os corretores que sabem, né, que para chamar a atenção dos turistas, uns ursos com a camiseta da construtora, e as pessoas vão lá e sentam e tiram foto. Mas o urso, de verdade, é um animal feroz, né? Mas então a gente acaba deixando eles fofinho. Mas um leão que ruge ao nosso derredor, como, né, são os demônios, eles não são fofinhos, eles são maus. Então a gente precisa vigiar. No verso 2 fala assim, que Zambalate e Gesem mandaram um recado para Neemias, dizendo assim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono. Mas Neemias falou assim, que na verdade o que eles queriam era me fazer mal. Aí você pode pensar, né? Ah, mas o que tem eu ir no encontro, eu sentar na mesa, eu conversar, eu dialogar com outras pessoas? Você não concorda com a maneira que eles vivem, sempre na confusão, mas você aceita ser padrinho, você aceita a ser padrinho de casamento no catolicismo, você aceita ser batizar os filhos de alguém em outra religião, mesmo você sendo cristã, ou você dizendo ser cristã, né? Sabendo que Deus abomina esse tipo de coisa. Deus não gosta, Deus abomina a idolatria. Se você tem dúvida disso, não sou eu que estou falando, é só você ler o livro de Oséias, enfim, se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus abomina isso, né? Mas, né, você pensa, o que tem discutir opiniões e assuntos bíblicos, afinal, né, somos todos filhos de Deus, esqueça as diferenças, nada a ver, não precisa pregar só sobre isso, né, vocês são muito extremistas, afinal, Deus não é amor, alguém vai me dizer, né? O problema é que Jesus não nos chamou para dialogar, para abrir concessões. Ele nos chamou para pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é simples. Um martelo, se você for pregar um martelo, você não vai lá passar o dedo no martelo, você vai macetar o martelo, ou seja, a palavra ela tem que doer, ela tem que machucar em nós, ela tem que fazer a gente ter consciência daquilo que está sendo colocado. Em Marcos 16,15 fala, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais um ensinamento aqui, criatura não é filho. As pessoas falam, nós somos todos filhos de Deus, né? Porque fulano é filho de Deus. Não, eles são criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas, inclusive o homem e a mulher e o ser humano. Macho e fêmea, né, os criou. Mas como nós nos tornamos filho de Deus? Através da aceitação do Filho. Então, quando aceitamos Jesus para ser o nosso único Senhor e Salvador, nós nos tornamos também filhos de Deus adotivos, né? Então, aí sim nós fazemos parte, né, da família do Senhor. Caso contrário, a gente é criatura.
Mateus 28, 19 e 29 fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então não é que eu tenha pedido, não é que eu tenha conversado, é que eu tenha ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus, ele nunca dialogou com Satanás, com o diabo. Sempre que o encontrava, ele o expulsava. Então é isso que temos que fazer, não tem que ficar dialogando com o espiritismo, dialogando com mortos, dialogando com pessoas além, né? Isso tudo é paganismo, é ocultismo, e Deus não se agrada com isso, Deus é contra a necromancia. Então quando você vai lá, se adora, como eu muitas vezes fiz na ignorância, na frente de um santo para prestar culto para ele, me ajoelhava e pedia coisas para ele, amarrava fitinha no meu braço com pedidos. Tudo isso é idolatria. Eu estou pedindo para uma pessoa que já morreu. É necromancia também. Tudo isso Deus abomina, abomina. Então o plano do teu inimigo é te fazer mal. Neemias sabia que esse vale do Ono era um lugar ruim, era um lugar violento. Fala, né, que ficava a mais de 40 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era uma distração. Então, sem cavalo, sem carro, era uma longa distância para ele percorrer a pé. Então, a gente não pode baixar a guarda enquanto o muro está sendo construído. Então, o meu muro, o teu muro da fé, ele precisa estar sendo construído com vigilância todo dia, todo dia. No 3 fala assim que Neemias manda mensageiros para dizer: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que eu devo parar a obra e me encontrar com vocês? Percebo que eles não falam o que eles querem, eles só querem que ele saia dali, que ele pare e que ele vá para algum outro lugar. Então, enquanto você estiver construindo o seu muro, vai vir muitos convites para te tirar do foco. Então, quando a gente se converte, a gente recebe convite de tudo quanto é lugar. Ah, vamos no seminário tal, vamos no congresso tal, na igreja A, B, C, D, E. E você acha que, uau, tem Deus nisso. E aí você acaba indo para um lugar, indo para outro, achando que você está fazendo algo bom. Mas na verdade você percebe assim que é legal naquele dia, uhul, glória a Deus, tal. Mas depois fica vazio. Porque você está terceirizando a tua fé. Você precisa, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa mergulhar na palavra e você comer comida fresca. Então, tudo que você vê, que você escuta pela internet, bênção, glória a Deus, mas você precisa ter o teu tempo com Deus. Sem isso, você não vai se aproximar de Deus. Então a gente se enche naquele momento e depois a gente percebe que não ficou gravado nenhum versículo, que você é igual uma folha seca, levada de evento em evento, voando por aí, e quando você vai ver, não tem nenhuma fundação. Então a gente precisa ser intencional na busca em conhecer Jesus. Então invista tempo na fundação, que é a palavra. Então você e ele no teu lugar secreto. Você fechar a porta, entrar, se dobrar, se rasgar diante de Deus, você e Deus, né? Se preencher da palavra e manter o foco naquilo que ele te chamou para fazer. Não se distraia. Eu não sei se Deus te chamou para algo específico, mas se ele te chamou para algo específico, eu não estou falando só de fins ministeriais, eu estou falando agora, né, às vezes Deus te chamou para ser um empresário, Deus te chamou para ser uma professora, Deus te chamou para ser sei lá, tantas outras coisas, tantas profissões, né, dignas, para assim você contribuir para que o reino chegue a pessoas que jamais ouviram a palavra de Deus. Então, não sei qual que é a tua missão, mas seja qual for aquela que Deus colocou, cuide, tenha zelo, sabe? É digno né, o salário do seu trabalhador, então faça tudo como se fosse para Deus. Neemias não estava interessado em quem ele seria, ele estava interessado em terminar a obra que ele estava fazendo. Deus confiou nele, que não era construtor, ele nem se achava, vamos dizer assim, capaz de fazer aquilo, mas ele foi lá, uniu forças, pediu oração, pediu direção para Deus. Deus levantou um povo todo para ajudar, porque ele não construiu o muro sozinho, para que ele conseguisse terminar essa obra. E terminar sem nenhuma brecha, estava tudo perfeitinho, só faltava colocar o muro. E assim, ó, por 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido,
mas ele focado deu sempre a mesma resposta. Dizer não, amados, é libertador. Quando você aprende a dizer não para convites, para coisas do mundo, para ofertas, isso é libertador. Você não precisa ficar inventando desculpa. Então me convidaram para ser madrinha de um casamento lá do catolicismo. Eu vou dizer, não, eu não posso ser, porque se eu for, eu vou estar fazendo outros a pecarem, porque eu me digo cristã, eu leio a palavra, eu ensino a palavra. Como que eu vou ser conivente num ato desses, público? Dizendo assim que eu tô me colocando como igual naquela situação. Eu não posso fazer isso, eu estou desagradando a Deus. Então eu vou dizer para essa pessoa, olha, eu te amo muito, vocês são um casal especial para mim, ou eu amo muito o seu filho, vocês são bênção na minha casa, mas eu não posso fazer pacto com trevas. Na Bíblia fala que luz e trevas não se dão. Aonde há trevas não há luz, e aonde há luz não há trevas. Então eu não posso me distrair com aquilo que não é de Deus. E era o que eles queriam fazer. Tirar Neemias do foco e distrair ele com outras coisas. Mas ele dava a mesma resposta. Então não invente desculpa. Eu não posso porque eu vou ter um compromisso, eu vou viajar, eu não sei o quê. Mentira. E mentira também é do Satanás. Então não vamos nos enganar. Então, não posso por isso. Se posicione na sua fé. Então, se eu nego Jesus nesse momento, né, ele também vai me negar. É o que está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Então, quando eu nego ele, ele também me nega. Não adianta depois dizer, Senhor, Senhor. Mas aí, na hora que você precisa se posicionar, você não se posiciona. Isso é muito sério. Eu estou falando para quem crê, para crente aqui, eu não estou falando para leigo. E também para os leigos que estiverem alguém aqui, é aprendizado. Então, o inimigo vai tentar te vencer pelo cansaço. Você precisa ser constante. Então eles vão te tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vão te ameaçar, vão te fazer um monte de coisa, mas você precisa se posicionar. Em Mateus 5,37 diz assim, que o teu sim seja sim e o teu não seja não, porque o que passa disso vem do maligno. Então honre a tua palavra. Então se você falou que ama a Deus, que é de Jesus, amanhã está negando o Senhor, indo em outros lugares de trevas, né? Então, isso não está certo. Se você falou, cumpra. E o seu inimigo não vai desistir da primeira. Ele vai insistir muito para ver se você cai. Se o seu pecado, né, na antiga vida, era fofoca, era cobiça, era, né, esse tipo de coisa, então ele vai intensificar. Satanás vai intensificar isso na sua vida. Se o teu problema era vício da carne, como droga, cigarro, álcool, glutonaria, todos os dias você vai precisar renunciar e dizer não para esse pecado, porque vai ser esse pecado que ele vai te atacar, porque ele sabe que você gosta daquilo, porque você já viveu a vida inteira fazendo aquilo. Então eu me lembro muito bem que quando eu comecei a ir para o evangelho, a entender a palavra, veio muitas outras coisas de outras religiões, seitas e tal, dizendo que era de Deus também. Então, o meu pecado foi idolatria por muitos anos, muitos anos. Hoje, ainda de manhã, eu estava me prostrando aos pés do Senhor e chorando muito, pedindo perdão por tanto tempo eu ter feito isso, ter praticado idolatria, sendo que Deus abomina isso, sabe? Meu Deus, Deus me pegou de jeito hoje de manhã. Então, ele vai trazer outras coisas. Olha, faz uma constelação familiar. Não, porque é de Deus, fala sobre honra, fala sobre princípios bíblicos, é feita uma oração antes, eles falam de Deus. Engano, puro engano, disfarçado, né, de alguma coisa boa, mas é engano. Não tem Bíblia, não tem palavra nisso, é tudo enganação. Então a gente tem que estar esperto, cuidado com isso. Mas se você não sabe o que é certo, se você não conhece a palavra, você vai cair. No 5 fala assim, então Zambalate enviou pela 5ª vez o seu servo, agora ele usou uma outra estratégia, que trazia na mão uma carta aberta. O que é essa carta aberta? É uma carta sem selo. Hoje já ninguém mais usa correio para escrever carta para alguém. Mas na época era assim, né? Hoje então seria um comentário público no Instagram, no Facebook, atacando a tua reputação. Então quando o inimigo não consegue te vencer, né, derrubando você pelo teu pecado, você está firme, ele vai atacar a tua reputação.
E nessa carta havia calúnias, mentiras de que Neemias queria ser rei. E se alguém quisesse ser rei, né, no atual governo dele, eles enviariam guardas para prender e para matar. Né? Então, eles queriam amedrontar Neemias com essa carta aberta. E muitas vezes, se a gente ceder aos ataques de Satanás, eles começam a dizer, ué, mas você não é crente? Oh, Charles crente fazendo isso, que vergonha. E começam a te atacar, entendeu? Eles começam a usar isso contra a sua vida. Então Neemias manda dizer que nada daquilo que estava escrito aconteceu, que eles estavam inventando tudo, que eles queriam amedrontar Neemias para que a obra parasse e que ela não fosse concluída. No final do 9, ele ora para Deus, Senhor, fortalece as minhas mãos para eu não desistir. Amados, olha só, enquanto a gente está aqui buscando conhecimentos de Deus, os demônios ficam loucos. Eles querem de qualquer forma derrubar aquilo que a gente já construiu, a nossa caminhada de fé, o nosso posicionamento. Então eles vão nos atacar de todas as formas, para fazer com que a gente recue, para fazer com que a gente pare, para fazer com que a gente se distraia e deixe o portão aberto ou entreaberto e aí eles podem entrar. Então temos que ficar focado. Quando eles não conseguem tirar, né, o nosso foco, eles vêm ferir a nossa reputação. Neemias, ele não orou pedindo para que o Senhor tirasse ele daquela situação, como muitas vezes a gente faz. Senhor, livra-me desse mal, me afasta disso, me repreendo em nome de Jesus, não sei o quê. Ele pediu assim, Senhor, me fortalece, para que eu permaneça, para que eu continue nessa obra. Então essa muitas vezes tem que ser a nossa oração. O inimigo vai querer bater, vai querer vir, e você diz, Senhor, me fortaleça. Eu sou firme, eu quero continuar nisso. Fortalece as minhas mãos. Então, e ele termina dizendo assim que pedindo, né, para Deus força, para ele continuar aquilo que foi começado. Mas o inimigo não termina por aí, né? Ele arruma um outro plano para desfocar Neemias. No 10, você vai ver assim, ó, que Neemias ele vai visitar Semaías. Esse Semaías ele estava impedido de sair da casa. Acredito, não falo na palavra, mas eu acredito que ele seja um profeta, alguém que tinha acesso ao templo. E na Bíblia fala assim que Semaías profetiza para ele. Ele diz assim, ó, vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Em algumas versões fala no meio do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Então ele estava o tempo todo colocando medo em Neemias. Quando ele fala vamos, então Semaías, ele tem acesso ao templo. E ele devia ser, né, um sacerdote. A estratégia parecia bem interessante, dele se refugiar no templo. Afinal, né, quando a gente se refugia dentro do templo, na igreja, é tudo bem, é tudo bom, é tudo muito gostoso, mas naquela época, entrar dentro do templo, no lugar, no meio, era o lugar santo dos santos. Hoje a gente tem acesso ao santo dos santos porque Jesus veio e rasgou o véu, mas na época isso era morte, isso era desonra, era um insulto contra Deus, era um pecado de morte. Porque, como eu falei, Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, ele era um cristão, um judeu, né, como eu e você somos. Então eles não tinham poder, não podiam entrar lá, né? Então Neemias conhecia a lei. E ele dizia assim, ó, vamos achar... ele fala, você acha que um homem como eu fugiria ou entraria no templo para salvar a minha vida? De maneira alguma entrarei. Então, quando os ataques de fora do muro começaram a cessar, os de dentro vão começar. O que é os de dentro do muro? É quando você está afirmado e você já está na igreja. Você já está no meio do povo de Deus. Aí Satanás vai infiltrar, né, pessoas dentro do povo de Deus para te machucar, para te ferir. Porque quem foi buscar, né, quem foi na casa de Semaías foi Neemias. Neemias foi lá na casa dele. Talvez buscar uma resposta, não sei, não fala na palavra, mas fala que ele profetizou isso, né, contra ele. Mas Neemias conhecia a palavra. Neemias conhecia os mandamentos, as leis. Então, uma profecia, quando ela é feita, que foge da palavra de Deus, ela é falsa. Então, quando ele falou entrar dentro do templo, Neemias já entendeu que aquela profecia não vinha de Deus. Então, Neemias, ele sabia da posição dele, e mesmo assim ele não usou ela para transgredir a lei. Então, ele mesmo sendo uma pessoa importante naquele tempo,
ele não usou dessa carteirada para ter acesso ao templo para fugir. Ele pegou e foi firme naquilo que falou assim, eu não vou fazer isso, porque ele sabia que se fizesse isso, ia ser um pecado contra Deus. E hoje, infelizmente, a gente vê, né, homens e mulheres de Deus, pastores renomados, usando isso, a sua posição para furar fila, para ter lugar de destaque, sabe, pastor fugindo de ovelha, pastor que entra por uma porta e se sai por outra, não quer nem contato com as ovelhas, né? Neemias não fazia isso, Neemias era um líder excelente. Ele colocava a mão no arado, ele fazia junto com as ovelhas, junto com o povo. Então ele falou assim, não vou, se eu fugir, eu vou estar dizendo para o meu povo, fujam também. Esse lugar não é um lugar bom, vamos todo mundo embora. O líder é aquele que vai à frente, não é aquele que manda fazer, ele vai junto, ele vai à frente. Então ele é um exemplo de líder. Se ele fizesse isso, todo esse povo ia junto. Quando somos discípulos de Jesus, tudo que nós falamos tem um peso muito grande. Muito grande. Então, se eu vou falar, se eu estou num atendimento, se eu tenho, né, um aconselhamento para fazer, eu não posso sair me comportando de qualquer jeito. Eu não posso expor a vida dessa pessoa em situação nenhuma. Né? Eu tenho que ser exemplo. A forma com que eu me visto, com que eu me comporto, até a forma com que eu dou risada. Se ela é escandalosa, como eu fazia no mundo, eu tenho que me policiar. E eu preciso das outras pessoas para fazer isso, para me ajudar. E dizer assim, fulana, né, agora você precisa, né, rir um pouco mais baixo, né, porque esse seu riso assim, tão espontâneo chama a atenção das pessoas. E tudo que Satanás quer é te atacar, né, afrontar quem você é. Então, quando Neemias percebeu no 12 que essa palavra, essa profecia não vinha de Deus, e que entendeu que Tobias e Sambalate o havia subornado. Para isto, né, fala no 13, o subornaram para me amedrontar e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e afrontar. Tem gente, tem pessoas, tem muitos cristãos que amam uma profecia. Então eles vão de igreja em igreja querendo que alguém adivinhe o que vai acontecer na vida deles, dê uma palavra, então eles vão atrás de palavra aqui, vão atrás de palavra ali, e já houve casos em que a pessoa falou assim, olha, o Senhor manda te dizer, pensa, a mulher casada, né, no civil, bonitinho, aliança, tá, o casamento em crise, mas ela escuta uma profetada dizendo assim, o Senhor manda dizer que você, mulher, larga desse marido, porque o Senhor já tem enviado um varão que vai substituir esse marido. Tipo, isso não é profecia, porque Deus abomina o divórcio, Deus é contra o divórcio. Então, como que ele iria falar uma coisa dessa através de um homem que se diz de Deus? Fuja, que isso não é de Deus. Mas se você não sabe que divórcio é pecado, né? Você vai acreditar que, uau, é isso mesmo, eu vou me divorciar desse cara e vou casar com outro porque o Senhor vai mandar outro. Fiquem espertos, leiam a palavra, porque se Neemias não conhecesse a lei, ele tinha pecado. Ele tinha entrado no Santo dos Santos, ele tinha morrido, tinha profanado o nome do Senhor, e ia ser uma desgraça, ia ser algo muito ruim. Então a profecia ela nunca pode ir contra a palavra de Deus. Em 1 Reis 13, do 1 a 32, conta a história de um profeta de Deus, que ele resistiu às riquezas e à glória do rei, né, por Deus, por amor a Deus. Mas ele não resistiu a uma profecia de um profeta velho, fala na Bíblia um profeta velho, que dizia falar em nome do Senhor, enquanto era mentira. Então esse profeta, ele está indo num caminho, o Senhor manda, né, fala com ele e tal, esse homem de Deus, e aí um profeta velho se encontra com ele e diz para ele voltar pelo mesmo caminho, e Deus fala, não volta pelo mesmo caminho, e ele, com essa falsa profecia, volta e ele é morto. Então uma falsa profecia te leva à morte, né, morte de casamento, morte de vida financeira, enfim, pode uma decisão errada, né, por uma palavra errada, pode trazer morte para a sua vida. E outro detalhe que é interessante aqui, que o dinheiro corrompe amizades e homens de Deus não estão imunes a isso. Hoje vemos igrejas, pastores presos a pessoas importantes, ricas, porque o dízimo é bom.
e por saber, por exemplo, que o pecado do irmãozinho lá que eu aconselhei, da irmãzinha lá, é adultério, só que ela é uma grande empresária e ela dá um dízimo muito bom para a igreja, eu não vou falar de adultério no púlpito porque ai, ela vai achar que estou falando dela, ai, ela vai, né, vai sair da igreja e não vai ter recurso, e ai, ui, ui, ui. E aí, Deus não está nisso, porque somos chamados para falar, para pregar o evangelho, e o evangelho fala de pecado, fala de arrependimento, fala de conversão. Então eu não posso colocar panos quentes em pecado, eu preciso falar. E a gente infelizmente vê igrejas não falando sobre isso, que chega a ser uma afronta falar sobre isso. Ai, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E a pessoa não sabe porque a vida dela tá uma droga e ela vive em pecado e ela não se converte porque ela nem sabe o que é pecado. Ela não sabe que mentir é pecado. Ela não sabe que falar dos outros é pecado. Leia Êxodo 20 para você ver o que é pecado. Leia Deuteronômio 28. Tem as bênçãos, mas, porém, tem as maldições. Então, a gente precisa conhecer a palavra. No 14 fala assim, termina, né, Neemias orando ao Senhor pela vida dos seus inimigos. Ele fala, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos profetas, que quiseram me amedrontar. Que nós, né, cristãos, possamos seguir o exemplo de Neemias, um homem que buscava o Senhor em oração o tempo todo. Ele não se corrompeu, ele não se distraiu, ele finalizou a sua obra em 52 dias, é algo recorde, todas as muralhas de Jerusalém, a gente já foi para lá, é enorme. Então todos diziam que era impossível fazer isso, que o trabalho era grande demais, mas Neemias não fez sozinho. Deus levantou, né, recursos, pessoas para ajudar. E na construção do nosso muro, do teu muro, você também não está sozinho, né? A gente está aqui com o coração aberto para ajudar vocês, para ensinar sobre o pecado, sobre como fechar as portas. Porque não adianta também eu dizer que sei, que faço as coisas, né, que é pecado, mas não ensino como faço para sair disso, como fecha essas portas, né? Então o nosso ministério ele aponta o caminho, mas ele ensina a fechar as portas. Às vezes temos que demolir esse muro e começar tudo de novo, né? Mas colocamos um portão bem firme, bem forte, para que os demônios não venham a entrar novamente na sua vida. E um ano novo está se iniciando. Eu não sei a profissão, né, de cada um, alguns eu sei, mas outros eu não, a posição social que você é, quem você é perante Deus, né, o quanto você tem o buscado, quais os projetos e as obras, né, que Ele está fazendo ou você está sendo desafiado a fazer. Mas eu te digo uma coisa, se você orar, meditar nas palavras e estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai te dar os recursos, todos os recursos que você precisa. Em Jeremias 29, 12 e 13 fala, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então o segredo é a gente buscar Ele de todo o coração. Quando a gente busca, a gente entende aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor, e a gente vai começar a andar em obediência. O Senhor ama a obediência, a linguagem de amor dele é a obediência. Não é sacrifício, não é penitência. Jesus já veio para pagar o preço por nós. Então não é isso que vai agradar o coração de Deus. O que alegra o coração do Pai é a nossa obediência. É nós entender aquilo que Ele deixou escrito para nós. Então é isso, essa mensagem, né, para esse início de ano que a gente tem que se firmar, construir um muro firme, um muro alicerçado, pilares, vigas, bem feito, bem fechado, para que o inimigo não venha a nos derrotar, não venha a nos ferir. Amém?